Episódio inédito da nossa vida para novos encontros. Bom, inédito. Que virá de nossas memórias. Antes da gente se encontrar, eu preciso dizer algumas coisas. A gente precisa saber algumas coisas. Tem um tema que é os 3 corpos do Zequinha. Eu já falei isso em alguns vídeos, vocês podem procurar aqui nas minhas redes. Mas a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Isso é muito importante, esse tema. E as memórias. O que são as memórias? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente saber como se encontrar. Não só aonde se encontrar. Acho que a gente vive um momento que as memórias, às vezes elas são colocadas lá como um TBT, uma coisa que deixa todo mundo um pouco triste, uma nostalgia. Mas escrevendo esse livro e evocando as minhas memórias, porque fui até percebendo que como eu tinha selecionado algumas memórias em relação ao castelo, tem muitas outras da minha experiência de vida, como pessoa, como ator e tal, mas sobre o castelo eu tinha selecionado, e a partir do momento que eu comecei a visitar aquilo que estava selecionado intuitivamente na vida, muitas outras coisas surgiram. Muitas memórias e lembranças mesmo de coisas banais, mas que no fundo são muito importantes. São aqueles momentos ordinários da vida que às vezes a gente perde, né? A gente sempre quer um instante muito, um presente muito... mas comecei a ter essa enxurrada de memórias. E eu comecei, claro, escrevendo o livro. Quando percebi que era sobre memórias, eu fiz um exercício de ator, de trabalhar sobre as minhas memórias. E eu descobri também que fazia parte da contribuição das memórias do público. Então ele é um exercício meu como ator. Eu entendo que é uma devolutiva para as memórias desses 32 anos, que todo mundo que quando me encontra me reconhece e sorri e conta uma história particular, única, viva, com toda saudade, alegria, esperança, dor. E esse livro é pra gente compartilhar essas memórias e a gente, de uma forma madura, conseguir trabalhar essa memória como um sentimento vivo, como uma memória viva. Eu faço uma proposta. Se a gente pensar que isso que a gente está sentindo é só a gente abrir os olhos e começar a se relacionar com esse instante. Então essas memórias, elas são muito particulares, elas são únicas de cada um. E da mesma forma que eu estou abrindo as minhas memórias, eu gostaria de abrir ao lado das suas memórias. Por isso que eu acho que esse tema da memória é muito importante. Eu queria que você dissesse aqui, faz um comentário aqui, como é que você lida com as suas memórias? É óbvio que a gente tem memórias boas, memórias ruins. Às vezes as ruins são as melhores, as que a gente melhor aproveita. Mas como é pra você? Faz um comentário aí, porque aqui só tô dando uma explanadinha sobre a memória pra gente focar em como vamos nos encontrar e onde nós vamos nos encontrar. Será que esse tema da memória ficou claro? É claro que memória viva, como eu disse, né? Mas com o direito da gente refletir sobre tudo que a gente sente. Eu tenho sentido assim, saudade, tenho sentido novas esperanças, novos pontos de vista sobre memórias. Então, preparem as memórias de vocês dessa época em que vocês assistiram Castelo Rá-Tim-Bum, porque se você ama a sua memória viva, que é a nossa memória, o nosso corpo vivo, então compartilha. Então, se prepara, porque já já eu vou dizer onde a gente vai se encontrar para compartilhar essas memórias e como a gente vai fazer.